Bem, estamos começando uma entrevista diferente no nosso canal e Aham. muito importante para todos nós, que é com o ministro conselheiro Gu Yi, da República Popular da China. Todo mundo que nos acompanha sabe a importância das relações comerciais Brasil-China, da importância político-diplomática da China no mundo. E eu gostaria, primeiro, agradecer ao senhor a aceitação do convite e já perguntar a seguinte questão. Qual o valor médio das exportações brasileiras para a China? É, eu vou apenas citar os números do ano passado, né? Perfeito. Em 2019, o Brasil exportou mais ou menos 77 bilhões e 800 milhões de dólares para a China. Sim, E é um número crescente, né? perfeito. O Uhum. que o Brasil compra da China? Ou, É, ou também o inverso, primeiro. sim, O que a China compra do Brasil? ok. No ano passado, a China exporta mais ou menos 33 bilhões de dólares para o Brasil. E os Sim, principais produtos que a China exporta para o Brasil neste momento são, por exemplo, equipamentos para telecomunicações, plataformas de petróleo, né, no marítimo, e semicondutores, peças de rádio, circuitos integrados, também medicinas sintéticas, também peças eletrônicas, peças de automóvel, fertilizantes também. Enquanto a China compra do Brasil, eh, soja, minério de ferro, celulose de papel, também carne, proteínas animais, etc., né? só para informar quem nos acompanha, porque no Brasil ainda se conhece muito pouco da China, né? Aham. Qual é a população da China? É. Nesse momento, a gente está com uma população de mais ou menos 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Ainda Qua- somos um país mais populoso do mundo, né? Sim. E percentualmente, quantos vivem no campo e quantos vivem na cidade? Nesse momento, a taxa de urbanização da China está em torno de 65%, mais ou menos. Mas na China existe um fenômeno que muitas pessoas que são residentes rurais estão migrando para as cidades, né? Essa parte de população nós chamamos de trabalhadores migrantes. Aí é um pouco difícil de calcular qual é a taxa verdadeira de pessoas de população rural e a população urbana, porque estão em permanente fluxo, né? Sim, sim. O crescimento demográfico da China, quanto é que é na última década? Qual é, em média, o crescimento demográfico? Como se sabe, a China, durante muito tempo, vários anos, implementava-se a política de planejamento familiar, ou seja, a maioria dos casais podem ter apenas um filho ou uma filha. Aí, por isso, a taxa de crescimento demográfico na China, nos últimos anos, estava relativamente baixo, em torno de 4, 5%, né, por ano, né? Sim, sim. Deixa eu lhe perguntar, eu até notei aqui, qual o valor médio das importações brasileiras da China, quer dizer, em dólares, aproximadamente? Ou a China compra do Brasil? Sim, 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 A China importa do Brasil mais ou menos 77 bilhões de dólares sim, no ano passado, né? sim, 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 sim. Ah, deixa eu lhe perguntar uma questão, por favor. Qual é o valor dos investimentos na China? Há muitos investimentos diretos da China no Brasil, que tem um crescimento muito grande nos últimos anos. É, qual o valor aproximado e eles se concentram quais as principais áreas da economia brasileira? Realmente, nos últimos 10 anos, nós vimos um crescimento bastante significativo de investimento chinês aqui no Brasil. Sim. E aí, o número que nós temos até o momento é que o investimento chinês aqui no Brasil está em torno de 100 bilhões de dólares. E esse investimento está concentrado em algumas áreas, por exemplo, a área de energia, tanto energia de combustível fóssil, como energia da eletricidade, geração e distribuição. E também temos bastante investimento na área de mineração, na
agricultura, na telecomunicações, etc., né? E na área de petróleo, né? E acho que são essas as principais áreas que concentra investimento chinês. Deixa eu lhe perguntar uma outra coisa. A perspectiva de aumento desses investimentos para os próximos anos, ou chegou ao limite o investimento chinês no Brasil? Acho que o potencial é enorme, né? E se olharmos para 10 anos atrás, o investimento chinês aqui no Brasil estava em torno de US$ 1 bilhão. Ou seja, no espaço de 10 anos, nós conseguimos aumentar em 10 vezes, né, o nosso aumento, o nosso investimento aqui no Brasil. Tá? Mas, todavia, é sempre difícil prever o futuro, porque estamos vivendo a pandemia e a situação econômica mundial certamente vai ter impactos no investimento chinês em outros países. E como é que o mundo vai reagir a essa pandemia? Como é a economia chinesa e a economia brasileira vão reagir? Acho que todos são fatores que vão afetar ou influenciar, né, o investimento chinês aqui no Brasil, mas se olharmos para o longo prazo, acho que esse potencial ainda é muito enorme entre aqui no Brasil, na área de investimento, porque somos dois grandes mercados, temos grandes populações, e as nossas estruturas econômicas também são muito complementares. Portanto, se depender dos interesses dos empresários dos dois lados, acho que realmente nós temos um grande potencial para aumentar ainda mais esse investimento. O Brasil, embora esteja passando por um momento difícil devido à pandemia 19, mas se olharmos para após Covid-19, quem sabe o Brasil vai precisar mais investimentos na área de infraestrutura, vai abrir mais projetos de concessões. Acho que tudo isso vai ser acompanhado de perto, né, por empresários e empresas chinesas. Quem sabe isso pode ser uma nova página, né, no investimento chinês aqui no Brasil, né? Perfeito. Uhum. Eu queria perguntar uma questão para o senhor. E tem muitas empresas brasileiras que operam na China, né? E o que elas produzem? Porque muitos que nos acompanham, as pessoas muitas vezes não sabem que tem empresas brasileiras instaladas na China e produzindo na China. Há algumas áreas especiais de concentração na China, porque para nós brasileiros, a China é muito longe, é como se ela fosse É, num outro planeta, é. fosse em Vênus, as pessoas não têm muita noção. Então, das principais áreas industriais, onde estão as empresas brasileiras na China? É. O número de empresas brasileiras operando na China também está aumentando. Claro, ainda não está aumentando tão rapidamente como a gente gostaria, né? E até o final de 2019, segundo o nosso levantamento, o investimento brasileiro na China está em torno de 700 milhões de dólares. A maioria está concentrada na área de fabricação de equipamentos, né? Por exemplo, o maior projeto de investimento brasileiro na China é realizado pela empresa WEC, empresa sediada em Santa Catarina, que fabrica compressores. E também temos a empresa Embraco, né, que também fabrica compressores. Ou seja, o compressor é o principal produto de investimento brasileiro lá na China. E temos também investimento brasileiro, por exemplo, na indústria de carvão na China, no setor imobiliário também, e também na indústria de têxteis. Sim, sim. Deixa eu perguntar para o senhor, no campo cultural, inclusive o senhor fala com sotaque de português de Portugal, né? Um pouquinho, né? E por quê? O senhor aprendeu? É a influência de Macau? Qual a razão? Só uma curiosidade. Sim, sim. Eu comecei a aprender português bem cedo, né? Sim. Aí comecei a aprender justamente em Macau. E tinha vários professores de Portugal, né? E Sim. é uma pena que o português do Brasil ainda não era tão forte como o português de Portugal lá na China. E a maioria das universidades chinesas ainda ensinam português de Portugal, né? Mas essa tendência está um pouquinho, está pouco a pouco está sendo revertida. E estão indo lá cada vez mais professores brasileiros, né, para ensinar português lá na China. Hoje já temos mais de 30 universidades chinesas que têm curso de português. E o porquê do interesse por português, do seu interesse pela língua portuguesa? É porque muitas pessoas acham que lá na China, muitas pessoas acham que o português ainda é uma língua
não é uma grande língua, ou uma língua tão popular como o inglês ou o francês, mas Sim. poucas pessoas sabem que o português é a quinta língua mais falada do mundo, né? E isso faz com que a China tenha um grande déficit, uma falta de pessoas que falam português, porque nós temos relações muito sólidas, cooperações muito sólidas com vários países de língua portuguesa, e uma das grandes dificuldades é poder encontrar pessoas que sabem falar português. Aí, com essa oferta e demanda, né, e cada vez mais os jovens chineses estão interessados em aprender português. Além de termos vários fatores culturais, né, ou seja, embora o português é língua para vários países, mas cada um desses países de língua portuguesa tem a sua própria cultura, tem a sua própria história, que é um mundo muito novo, né, ainda para os chineses. Que parabéns por lá, né? Sim. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor. Né? Quando se fala Brasil-China, China-Brasil, se pensa só em economia. Mas É, tem muito mais coisas do que sim, economia. Eu até anotei aqui a questão do intercâmbio cultural, na questão do cinema, da literatura, da música. Eu sou historiador. No campo da história, onde está esse intercâmbio cultural? Nós não temos, se alguém quiser dar uma aula aqui, um curso, breve curso de história da China, vai ter dificuldade de encontrar um bom livro produzido na China de uma história geral da China, mesmo que concisa, num só volume, ou se pegar algum momento da história da China, como é que foi a proclamação da República da China, como é que, em suma, momentos da história da China, até mais recentes, não tem material para trabalhar. E no caso da música, da literatura, do cinema, o cinema ainda teve algumas coisas que passaram aqui pelo Brasil. Como é que vocês, através da Embaixada da República Popular da China, pensam isso de intensificar o intercâmbio cultural? eu concordo totalmente, né? Porque hoje em dia, quando se fala de relações China-Brasil, a maioria das pessoas pensam apenas em comércio, investimento, etc. Todavia, a nossa relação é muito rica, ou seja, nós somos parceiros estratégicos globais. E para essa parceria estratégica se sustentar, realmente nós precisamos expandir a nossa esfera de cooperação, sobretudo na área de, nós chamamos, intercâmbio humanístico, né? Ou seja, temos Perfeito. que aumentar o conhecimento mútuo entre os dois povos. Esse é um grande desafio que nós estamos enfrentando nesse momento. Realmente somos dois países, grandes países, todavia com histórias e culturas totalmente diferentes. Isso, por um lado, cria algumas dificuldades para a nossa comunicação, mas, por outro lado, aumenta um pouquinho aquele fascínio, né? Por parte dos dois povos para conhecer melhor o outro lado. Mas esse desafio é realmente muito grande, porque, por exemplo, no caso da história, como a China tem uma história de 5.000 anos, já é uma tarefa muito difícil para um chinês mesmo conseguir entender, conhecer a sua própria história. Ou seja, é realmente difícil achar um livro ou ou um filme para retratar a história da China, que é tão longa, tão diversificada, né? E no caso do Brasil também, embora seja um país muito mais jovem, com 500 anos de história, todavia é uma caldeirão de culturas. E para os chineses também não é muito fácil entender, conhecer a história e a cultura do Brasil. E o que nós podemos fazer? Acho que temos que ter projetos mais duradouros, mais sistemáticos. Estamos tentando fazer isso, por exemplo, nós já criamos 12 institutos Confúcio aqui no Brasil, numa parceria entre universidades chinesas e brasileiras. O objetivo, além de promover a aprendizagem de língua chinesa, é também promover aumentar o interesse, né, do público brasileiro para conhecer melhor a história e a cultura da China. E estamos também tentando, a cada ano, promover atividades culturais, também tentar introduzir mais filmes, mais telenovelas, mais documentários da China aqui no Brasil e vice-versa. Estamos tentando também criar alguns mecanismos, por exemplo, ponto de fomento a intercâmbio cultural, etc., né, para sempre aumentar, construir pontes para isso. Mas realmente acho que é uma coisa que devemos trabalhar de forma persistente, porque é uma coisa que não necessariamente terá resultados
no médio prazo. Os resultados só vão emergir daqui a 20, 30 anos. Portanto, é uma coisa que requer um esforço de geração para geração. Perfeito. Deixa eu perguntar para o senhor, no campo científico, né, Uhum. quais os exemplos que poderiam ser dados de cooperação entre Brasil e China, China-Brasil? É. Nós temos um grande exemplo histórico que começou na década de 80, que é o satélite de ensino brasileiro de recursos terrestres. Até agora nós já eh, lançamos 5 satélites nesse projeto. A ideia é pesquisar, desenvolver e fabricar em conjunto satélites entre China e Brasil e depois compartilhar os dados, às vezes não apenas entre China e Brasil, mas também para os países africanos, no mapeamento de recursos terrestres, por exemplo, no monitoramento de desmatamento na Amazônia também para monitorar os desastres naturais. Esse exemplo é sempre considerado o caso exemplar de cooperação sul-sul na alta ciência e tecnologia. E nesse momento, né, a China e o Brasil também estão trabalhando fortemente em outras áreas. A China e o Brasil têm um plano de ação conjunta de 10 anos, ou seja, sempre os governos sempre tentam identificar as áreas que mais interessam aos dois lados, sobretudo na área de ciência e tecnologia. Identificamos, por exemplo, a área de novos materiais, a ciência e tecnologia de nanotecnologia, as ciências aeroespaciais, né, como alguma das áreas prioritárias na nossa cooperação científica e tecnológica. E, claro, também estamos trabalhando muito fortemente para que haja uma maior cooperação entre a China e o Brasil na área de inteligência artificial, Big Data, etc. Os principais pilares, né, para a quarta revolução industrial. Já que o senhor está falando de ciência e tecnologia, que é algo realmente extremamente importante, a questão do 5G, que é uma polêmica, o 5G e tal, toda hora se fala. Como é que o governo da China se posiciona em relação mesmo aqui à questão do Brasil, à questão do 5G? É. Primeiro, achamos que a 5G é uma das raras oportunidades para os países em desenvolvimento poder ainda aproveitar as oportunidades apresentadas pela nova revolução industrial, porque provavelmente onde os países em desenvolvimento ainda conseguem não só alcançar, como também ultrapassar alguns países desenvolvidos através de 5G. Em segundo lugar, estamos testemunhando, né, uma perseguição sem precedentes por parte dos Estados Unidos contra uma empresa privada da China. Algo muito lamentável, né? Claro, os Estados Unidos já fizeram isso contra, por exemplo, a empresa japonesa Toshiba na década de 80, contra a empresa francesa Alstom também na década de 90. Ou seja, qualquer coisa que pode desafiar a hegemonia tecnológica dos Estados Unidos, ele muito facilmente vai ser alvo de ataques infundamentados por parte dos Estados Unidos. Agora, no Brasil, nós achamos que o Brasil tem toda a capacidade e a inteligência para identificar os seus próprios interesses, para não se sujeitar às pressões desnecessárias por parte dos Estados Unidos para tomar a sua decisão. Porque, enfim, apesar de todos os ataques lançados pelos Estados Unidos, eles não conseguem levantar uma prova, nenhuma prova concreta que pode comprovar tudo aquilo que eles disseram, segurança cibernética, espionagem, tudo etc. A empresa Huawei, a empresa chinesa, alvo de ataque dos Estados Unidos, é a única empresa que pode fazer a promessa de se sujeitar à inspeção por terceiros na sua segurança cibernética, né? E também a única que pode firmar um acordo de prevenção de backdoors, né? De backdoors, né? Com qualquer país do mundo. Isso nenhuma empresa norte-americana nem europeia tem a coragem de fazer. É, Aproveitando essa questão que é É, importantíssima que o senhor destacou, é, a, algumas declarações dadas nesse ano, agora de 2020, por uhum, algumas pessoas próximas até o governo ou por uhum, parlamentares,
fizeram Uhum, críticas à China. uhum. Isso tem alguma interferência, na opinião do senhor e do governo chinês? Alguma interferência negativa no campo dos investimentos, do comércio entre Brasil e China, ou isso é relegado a um plano secundário? Eu acho que como a China e o Brasil são dois grandes países e a nossa política de cooperação é muito rica, abrange muitas áreas. Às vezes é natural que surgem alguns ruídos, porque se os dois países não têm qualquer cooperação concreta, aí provavelmente a gente não vai ouvir tantos barulhos ou ruídos, né? Mas claro, esse ruído não é bem-vindo, né? Porque são episódios esporádicos, todavia, às vezes, não contribuem para a criação ou a manutenção de um ambiente propício para a nossa cooperação. Tampouco condiz à vontade, né, dos dois povos, que, apesar de todas as diferenças culturais, linguísticas, históricas, etc., acho que o interesse maioritário dos dois povos é continuar a reforçar a nossa cooperação para melhor atender às nossas necessidades de desenvolvimento, né? E não, realmente nós não sabemos o que essas pessoas pensam, né, na sua cabeça, mas, enfim, como figuras públicas, acho que eles deveriam ter a consciência das suas responsabilidades de não só defender as relações bilaterais China-Brasil, mas também e saber quais são os interesses, onde estão os interesses próprios do seu país, né? Sim, sim. Eu queria fazer até uma observação histórica que me veio aqui à cabeça Aham, agora conversando com o senhor, porque na América Latina, nós estamos no Oceano Atlântico, então nós sempre olhamos para a Europa ou para os aham, Estados Unidos, historicamente, ou aham, com a África, pela ligação aí triste durante o período do tráfico de escravos, do século aham, XVI ao século XIX. Os países da América Latina que estão ali no Oceano Pacífico, Chile, Peru aham, principalmente, México, tiveram relações com a China durante muito tempo, né? O uhum. próprio México tinha um galeão que saía de Acapulco até Manilha, Sim, nas sim. Filipinas, e dali chegava muita coisa da China, né? Aham, Tanto que nos museus da Cidade do México, em outros museus no México, a gente encontra muitas referências desse comércio colonial. Para sim. nós, não. Nós sempre tivemos virado para o outro lado, né? Uhum. Então, o contato com a China sempre foi e é muito distante. Por isso que existe, acho eu falo, confesso ao senhor, esses preconceitos, bem no sentido pejorativo, um preconceito, quer dizer, um desconhecimento daquilo e você Sim, já tem uma resposta sem conhecer, né? O que não tem, sim, o que é uma visão anticientífica absoluta do mundo, né? Então sim, acho por isso que esse intercâmbio cultural também que eu citei anteriormente ajudaria muito essa aproximação. Eu sei que no campo do futebol nós hoje temos uma aproximação grande, né? Porque tem sim, muitos jogadores brasileiros jogando na China, né? sim, Eu sim, acho que essa ponte é muito importante, essa ponte cultural para ver um reconhecimento recíproco entre os povos, né? sim, eu concordo. Realmente temos que pensar, né, como é que nós podemos aproximar os nossos povos. A maioria das pessoas que têm certo preconceito contra a China, eu confesso que também tem pessoas que mantêm certos estereotipos sobre o Brasil lá na China. O principal fator é que eles não sabem, né, o, o que é a China ou o que é o Brasil. Nunca estiveram na China ou nunca estiveram no Brasil. E às vezes, né, constroem a sua imagem sobre o outro país, baseada em notícias de terceiros ou até apenas fantasias. Muitos, eu confesso que eu já vi muitos brasileiros que ainda veem a China como se a China ainda fosse a China da década 60 e 70, né? Mas o mundo está mudando, né? E acho que é importante também que a China conhecer melhor o Brasil. Quando os chineses se falam do Brasil, é, a imagem que surge na cabeça deles é o futebol, a praia, samba. Mas tem que saber que o Brasil é muito mais que isso, né? Claro. Portanto, acho que o desafio é mútuo, né? Mas É, certamente nós temos que rechaçar algumas palavras racistas, preconceituosas, né? Isso aí acho que é realmente muito contraproducente para a amizade e a vontade dos nossos povos. vamos falar de uma boa coisa que são os BRICS, né? Qual é a Aham. importância do governo chinês
para os BRICS, né? Lembrando que, para quem nos acompanha, BRICS, nós estamos falando do Brasil, Uhum. Rússia, ainda, China e agora a África do Sul, né? Mais Sim, sim. recentemente a África do Sul. O BRICS agora já tem uma história de mais de 10 anos. Ou seja, embora sejam 5 países totalmente diferentes geograficamente, culturalmente, até em termos de política, sistemas políticos, o BRICS tem conseguido apresentar uma série de resultados concretos. Nesse momento, o BRICS já tem 3 pilares de cooperação, nomeadamente na área de política e segurança, na área de economia e comércio e na área de intercâmbio cultural. Ou seja, o fato de 5 países tão diferentes poderem sentar juntos para discutir os temas relevantes da conjuntura internacional, acho que isso em si próprio já tem um valor significativo e estratégico, né? Portanto, a China valoriza muito e achamos que o BRICS é uma plataforma onde os principais emergentes do mundo, né, podem discutir, contribuir para a discussão de como é que nós podemos construir um mundo mais democrático, mais aberto, mais justo e em melhor defesa dos interesses dos países em desenvolvimento. Acho que realmente a governança econômica global nesse momento ainda não consegue atender às necessidades dos países em desenvolvimento. Ainda há muitos desequilíbrios na distribuição de poder mundial. Portanto, quando os 5 países se unem, nós poderemos ter uma voz muito mais firme e muito mais forte, né, para promover essa democratização das relações internacionais. Claro, diferenças existem. Não podemos esperar que os 5 países pensem na mesma linha sobre qualquer assunto. Mas o importante é que vamos deixar de lado essas diferenças e vamos sim focar nos consensos, nos projetos comuns e nos interesses comuns, sem necessidade de buscar consenso nos temas em que nós tivermos divergências. Acho que com esse espírito, né, nós conseguimos realizar uma série de obras e projetos e, por exemplo, o que vale a pena destacar mais é o BRICS, o Banco do BRICS, o novo Banco de Desenvolvimento, e atualmente é presidido por um brasileiro, o senhor Marcos Troillo, né, que começou a exercer a presidência a partir de julho. O banco pode ser uma grande ferramenta para financiar os projetos de infraestrutura, a economia verde, né, nos países membros e, inclusive, no combate à pandemia Covid-19, novo Banco de Desenvolvimento também vai poder jogar um papel importante para auxiliar os países do BRICS. Perfeito. Eu conheço o Marcos Truirro, chegamos até a trabalhar junto, uma pessoa muito capaz, sim, sim. Um brilhante economista. Deixa eu perguntar para o senhor, a curto prazo, quais são as perspectivas de recuperação da economia chinesa nesse ano de 2020, que é um ano difícil para todo mundo? Nós já vimos alguns sinais de recuperação da economia chinesa. No primeiro trimestre, a economia chinesa sofreu uma queda de quase 6% em relação ao período morto do ano passado. Mas a partir do segundo trimestre, nós já conseguimos um crescimento de 3,2% na nossa economia. Portanto, já temos sinais de recuperação da nossa economia, porque a China consegue, através de medidas muito rigorosas e dinâmicas, controlar relativamente cedo, né, a propagação da Covid-19. E, claro, o desafio ainda é muito severo, porque o mundo todo ainda está passando por a Covid-19 e a confiança de consumo, etc., lá na China ainda é um grande desafio. Portanto, o governo chinês estabeleceu várias metas, focalizando sobretudo na salvaguarda de empregos, na estabilização do sistema financeiro, na estabilização do comércio exterior, na estabilização de investimento exterior e na estabilização de previsão da nossa economia. Portanto, nós colocamos o emprego, o padrão de vida do nosso povo, né, como algumas das prioridades e também a garantia de segurança alimentar, a garantia de cadeia de produção e a cadeia de oferta, né? Está parecendo essas
como algumas das principais prioridades que o governo vai tentar trabalhar para o curto prazo. E sabemos que não vai ser fácil, porque, por um lado, ainda precisamos continuar a controlar a Covid-19, mas, por outro lado, já deveríamos começar a tentar retomar e até alavancar, né, o desenvolvimento econômico lá na China, para que essa possa voltar à normalidade o mais rapidamente possível. É possível estimar, então, um crescimento positivo do PIB da China em 2020? Aproximadamente em quanto é possível? Já tem um número? Em março, a China celebrou, houve o Congresso Nacional, né, que elabora o relatório anual. Em todos os anos anteriores, o governo vai estabelecer uma meta de crescimento para aquele ano, uma meta de crescimento econômico. Mas pela primeira vez, este ano, a gente não estabeleceu essa meta, porque o cenário ainda é bastante incerto, mas tudo indica que a economia chinesa vai poder ter um crescimento para este ano, em vez de um recuo. Mas quais são quantos pontos vai ter o nosso crescimento? Isso ainda está meio indefinido, né? Deixa eu perguntar indo para o final e perguntar uma questão para o senhor, um tema, uma pergunta desagradável, uma coisa chata, mas muitos falam em vírus chinês, se Uhum. referindo ao Covid-19. Como é Uhum. que o senhor e o governo da China respondem essa questão? É uma típica postura pejorativa e preconceituosa, né? Porque todos nós sabemos que o primeiro surto de vírus aconteceu realmente lá na China, mas isso não quer dizer que o vírus tenha origem na China. Ainda há tantas coisas que nós precisamos saber sobre esse vírus. Portanto, nós temos que basear o nosso julgamento em ciência, em fatos, em vez de comprar os fake news e até para, assim, recorrer às posturas tão racistas ou preconceituosas, né, contra um certo país, um certo povo. E a China, acho que realmente era uma coisa totalmente desconhecida, não só para a China, mas também para os outros países. Portanto, no início, ninguém sabia o que fazer para responder a essa questão, mas logo que a China detectou, né, a propagação do vírus, logo já reportou tudo isso, a OMS compartilhou todos os dados sem qualquer reserva com a comunidade internacional, inclusive com os Estados Unidos, e alertou isso para todo mundo. Eu posso dizer que se esse vírus acontece, o surto acontecesse em outro país, a situação estaria bem pior que atualmente que o mundo está passando, né? Deixa eu perguntar para o senhor, por fim. Uhum. Há um acordo, uma pesquisa do governo do Estado de São Paulo, Instituto Butantan, né, Aham. com um centro de pesquisa, um laboratório chinês. Uhum. Eu queria que o senhor tecesse, por favor, considerações sobre isso, dessa cooperação científica para enfrentar aí o novo coronavírus. Sim, acho que realmente esse é um excelente exemplo de como a cooperação científica e tecnológica entre a China e o Brasil pode trazer realmente benefícios para os nossos dois povos. Claro, ainda estão fazendo a testagem, os testes clínicos da terceira fase, né? Mas tudo indica que vai ser uma parceria muito promissora. O Instituto Butantan está trabalhando diariamente com a empresa chinesa que se chama Sinovac para poder testar, concluir os testes clínicos dessa vacina. E nós temos outras empresas chinesas que também estão trabalhando na questão de vacinas aqui no Brasil, porque entre os mais ou menos 20 vacinas mais promissoras do mundo, 5 delas são chinesas. E como o nosso presidente Xi Jinping declarou na reunião de inauguração da saúde mundial, ele disse que quando sair uma vacina chinesa, ele vai ser um bem público internacional. Nós vamos trabalhar com todos os países, inclusive o Brasil, para que, quando sair uma vacina chinesa, ela pode ser acessível para a população em geral, porque essa realmente talvez seja a ferramenta mais eficaz para poder combater
a Covid-19, né? E podemos, claro, empresas chinesas podem discutir com o lado brasileiro os formatos de cooperação, etc., né? Para que isso se, possa ser implementado o mais rapidamente possível. Eu queria agradecer muito o senhor, a gentileza de nos atender, de explicar. O senhor fala muito bem o português. Daqui a pouco ela está falando quase como um carioca já. Obrigado. Obrigado. Essa português Mas, de senhor, Portugal, um pouco parecido, né, com carioca. mas o senhor expôs muito bem as questões. Eu gostaria de ter depois, mais à frente, um outro dia, numa outra ocasião, oportunidade de trocar essas ideias, porque as questões que eu coloquei para o senhor é o que quem nos acompanha sempre pergunta, né? E como eu disse ao senhor, há um enorme desconhecimento ainda, tendo em vista as questões históricas, o distanciamento durante tanto tempo entre Brasil e China, e nas últimas 2 décadas, especialmente, uma aproximação muito grande econômica. Mas, além da aproximação econômica, é necessário, como o senhor mesmo destacou, e eu tinha lembrado também, uma aproximação cultural, um conhecimento, né? Ter uma ideia do que é a China e acabar com os preconceitos, tanto de brasileiros sobre a China, como de chineses sobre o Brasil. E esse é um processo, quer dizer, não se resolve da noite para o dia, mas através desse diálogo que é sempre muito profícuo, e esses laços comerciais e econômicos, tudo indica que vai se manter, porque, como o senhor disse, são economias complementares, né? Sim, muito obrigado, Marcos. Acho que foi um grande prazer poder estar com vocês para compartilhar, né, algumas nossas visões, observações sobre as relações entre a China e o Brasil. E agradeço muito, né, por abrir esse espaço para nós. Realmente queremos manter contatos com vocês para que no futuro possamos discutir todos os temas que nos interessam. Claro. E com isso, né, vamos tentar suprir esse déficit ou esse vácuo que ainda existe entre a China e o Brasil, ou seja, a falta de conhecimento, né? É através dessas iniciativas nós vamos conquistar pouco a pouco, né, o patamar que nos merece, que a relação China-Brasil merece. Perfeito, tá bom. Muito obrigado, então, hein? Obrigado. Até a Até a próxima. próxima. Até a próxima.